Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo. Nós estamos em um grande feriado, né, na nossa nação, mas você está aqui, né? Carol e Siddhartha, senta aqui na frente, por favor. Nós estamos aqui porque todos os nossos dias foram escritos por Deus. Quando você nem tinha forma, quando você estava no ventre da sua mãe, Vanderlei, sem nenhum tipo de forma, Deus, a Bíblia fala que todos os teus dias foram escritos no livro dele. Não foi no livro do mundo, não foi no livro do diabo, não sei nem se tem livro, mas Deus tem um livro, e a sua vida foi toda escrita por ele. Então hoje você tinha que estar aqui. Então larga a tua mente de pensar que você veio para cá pensando que não, eu vou porque não tem nada para fazer. Não, você tinha que estar aqui hoje à noite. Deus vai te alcançar. Deus vai te alcançar. Amém? Então, eu fui hoje de manhã para o acampamento. Que tempo maravilhoso nós tivemos. Está sendo um tempo de muito despertar sobre o renovar da mente, né? Sobre a mentalidade no alto. O pastor Aguinaldo falou tremendamente hoje de manhã sobre a mentalidade no alto, né? Ele falou lá uma concordância que tem na gramática, né? Falando que quando você está no lugar, você está dentro, né? A Bíblia fala: ensina ao teu filho no caminho que deve andar. Não é ensina o caminho que ele deve andar e vai de qualquer jeito, não. Então não é a mentalidade do alto, é a mentalidade no alto. A sua cabeça tem que estar lá em cima, no lugar aonde Cristo te colocou. Onde foi? À destra dele. Você está lá, espiritualmente bem sentadinho à destra de Deus. Em um lugar que não tem medo, que não tem falta, que não tem doença, que não tem nenhuma miséria desse mundo. Amém, irmãos? E a gente vive desfrutando do favor de Deus diariamente, porque nós estamos assentados com Ele nas mais altas regiões celestiais e lá não tem falta de nada. Diga para a sua alma: eu não tenho falta de nada. Você tem que aprender a falar com você mesmo, sabia? Tem dias que vai ser preciso você olhar para você no espelho e falar algumas verdades, né? Eu lembro que meu pai sempre dizia, né, quando eu morava na casa dele: rapaz, eu falo a verdade para você, embora que doa, não sei o que, vai e vem, e é bom você seguir isso. Pois eu te digo, Deus vai te falar algumas verdades hoje à noite. E aí, irmãos, percebendo o tom de Deus, a sintonia de Deus para esse tempo, nós vamos conversar hoje sobre pensamentos, né? Quem quer escutar um pouco sobre pensamento? Nós devemos lembrar, preste bem atenção, que Deus nos criou, e quando nós viermos para a igreja, nós, além de termos o nosso espírito alimentado, nós temos a nossa mente ajustada também, pela exposição da palavra de Deus. E de quebra, o corpo também tem que ser instruído, né? Então, a Bíblia fala que é da vontade de Deus que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam preservados. O que é preservados? É guardado, é conservado, é protegido. É da vontade de Deus que espírito, alma e corpo esteja preservado até o dia dele. Então, fale contra a enfermidade porque está atingindo seu corpo. Fale contra as suas emoções porque está atingindo sua mente. E você não deve estar descoberto em nenhuma área dessa. Equilíbrio em todas as áreas da tua vida. Lembra que nós somos um ser tridimensional, né? Quem fez rema aqui? O que é que diz lá em Realidades da Nova Criação? Somos um corpo, somos o quê? Opa, olha aí, somos um espírito. Temos uma alma.
Então, se somos um espírito e temos uma alma, quem é que doma a minha alma? Quem? É para ser o seu espírito. O recriado, viu? Porque você, quando tem um espírito recriado, irmãos, a natureza de Deus está dentro de você. A própria vida de Deus, a vida Zoe, habita dentro de você. Logo, existe um processo de transformação da tua cachola aí. E é um processo, diga, é um processo. Não é do dia para a noite. Por isso que às vezes eu e você nos pegamos fazendo coisas que a gente não quer fazer. Ou só sou eu? Paulo diz que miserável homem sou. O que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não faço eu faço. Então, existe algo que nós temos que fazer para atingir essa plenitude de mente renovada. Abra lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Agora eu vou imitar Perilo. Deus está falando. Ô, glória. Idenberg e Letícia, senta aqui na frente, por favor. Aí, do lado de Naya e de Jeff. Senta aí. Na versão NVT, ele diz assim: não imitem. Não imitem, Mateus. Estou falando só com você não, porque eu olhei para você estava olhando para mim. Mas não imite. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Minha versão diz assim. Ali fala, olha, tem essa versão também aqui, ó. Pode olhar por ali que está igual a minha. Deixe que Deus os transforme por uma mudança completa do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então a primeira instrução que Paulo diz no capítulo 2 é: não imitem. Não imitem. Como é que o mundo age? Como é o comportamento de uma pessoa que não tem os pensamentos moldados pela palavra de Deus? Ele tudo revida, ele trata mal quem trata mal, ele só fala se o outro falar, ele só anda em alegria se a conta estiver cheia, ele só vive em paz se tudo estiver bem. E esse padrão não é digno de você imitar. Dê 2 amém aí, só para eu me empolgar e saber que você está escutando alguma coisa. Está entendendo, Vinícius? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa do seu modo de pensar. Tem versões que dizem que é renovar a mente. Isso é um processo, irmãos, que você e eu não devemos desconsiderar. Porque se você desconsiderar essa renovação da mente, você vai se ver imitando os padrões do mundo. Irmão Reagan fala no livro Palavras. Foi indicado hoje de manhã por Tiago Garcia na ministração. Que manhã maravilhosa, irmãos. Eu te aconselho a assistir essas 2 ministrações. Irmão Reagan diz assim: aquilo que acreditamos são os resultados da nossa forma de pensar. Se pensarmos da maneira errada, vamos crer da maneira errada. Sendo a crença errada, a confissão também o será. Ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar, mas a palavra de Deus nos foi dada para endireitarmos os nossos pensamentos. A Bíblia é recheada de orientações em que devemos pensar, sim ou não? Já vou pular aqui para Filipenses.
no capítulo 4, no versículo 6 ao 8, diz assim: olha a orientação se não bate com o que diz lá em Romanos. O mundo anda ansioso? Me responda. O mundo anda ansioso, não é assim, Lil? O mundo anda perturbado, agoniado, estressado, ansioso, e nós não devemos imitar esses padrões. Paulo diz, olha, povo da congregação Jardim Paulistano hoje à noite, Paulo diz assim para você, ó, não ande ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o que mais? A vossa mente, em Cristo Jesus. E a orientação agora em que você deve pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Olha que orientação poderosa. Então só aí eu já estou meio caminho andado. Porque eu não imito os padrões do mundo que anda ansioso. Eu coloco os meus anseios diante do Senhor por orações e súplicas, e eu tenho a orientação em que eu devo pensar nas coisas do alto, que eu sou sarado, que eu sou curado, provido, protegido e suprido. Então eu penso como Deus pensa a meu respeito. Eu não penso como o mundo pensa. Se você pensar como o mundo tem pensado, irmãos, acerca de si mesmo, você vai andar em ansiedade. Você vai andar preocupado, e a maioria aqui sabe, eu trabalho com medicamento, e eu vou te dizer, hoje não está separado de forma alguma pela psiquiatria a ansiedade da depressão. Não está. Já é entrelaçado. Né? E a gente trabalha com medicamentos que fazem essa recaptação dos neurotransmissores, para que nem haja de mais, nem haja de menos, e a tua mente funcione bem. Então, nesses dias, o Senhor, como a gente fala na indústria farmacêutica, o Senhor vai dar uma dose de ataque para você. Sabe o que é dose de ataque? É quando a situação já está bem delicada, a gente aumenta a dose e a situação é resolvida. Uma dose extra de declaração da palavra vai mudar a tua vida. Declarar a palavra de 12 em 12 horas, na dosagem certa, vai mudar o teu rumo. E ansiedade não vai ter mais vez na tua vida. Porque quando você começa com orações e súplicas, a colocar diante do Senhor tudo que está te perturbando, irmãos, de uma certeza eu tenho, a tua vida vai ter um novo direcionamento. Amém? Lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, nos orienta também a ter cuidado como nós pensamos acerca de nós, acerca de você. Provérbios 23, no capítulo 7, diz assim: assim como o homem se vê, ou assim como eles pensam. Bota na versão... Não, esqueci de botar aqui. Minha versão diz: porque como imagina a sua alma, assim o homem é. Porque como imagina a sua alma, assim o homem é. Então tem muita gente aqui que não se vê como Deus te vê. Olha só. A pergunta é: como você tem se visto? Irmãos, eu fui criado em ambientes que não eram muito favoráveis não, para eu estar hoje aqui como eu estou para você não. Porque não foi na minha casa, mas aonde eu frequentava existiam só palavras contrárias acerca do meu futuro.
rapaz, tu não vai ser nada não, tu não é inteligente. Ela está entendendo tudo, viu? Preste bem atenção. Pensa que ela não está entendendo? Então, por conta de notas, né, às vezes eram ditas, não vai dar para nada. A situação é complicada. Eu lembro que minha mãe ia falar com os professores como estava o meu comportamento, né? E a maioria dos professores diziam assim: se eu fosse a senhora, eu tirava ele daqui, porque está só pagando em vão a mensalidade. Eu levava uma pizza, me ajeitava, mas continuava fazendo as mesmas coisas. Mas depois que eu nasci de novo, irmãos, eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus. E o meu futuro foi ajustado com o dele. Então, de improvável, eu passei a ser quem Deus sempre me viu sendo. Então, de improvável, que muitas vezes alguém diz para você, você é um improvável. José também era. Davi também era. Paulo também era. Pedro também era. Liu também era. Siddhartha também era. De improvável a homens e mulheres de Deus fazendo o que agrada ao Senhor, dentro dos planos e propósitos que Ele já estabeleceu, como eu falei lá no início, desde o ventre da nossa mãe. Então é nesse tipo de coisa que você tem que pensar, no que Deus pensa ao teu respeito. São pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então deixa eu te dizer, fica com os pensamentos de Deus ao teu respeito. Está na hora de você começar a tirar todos os entulhos que estão na tua mente há muito tempo. Quais são esses entulhos? Palavras ditas que interferiram no teu avanço. Hoje à noite, em nome de Jesus, você tem a autoridade de renovar a sua mente pela exposição da palavra e se tornar aquele ou aquela que Deus sempre viu. De improvável para mais do que vencedor. Eu tinha uma vergonha grande de falar em público. Grande. Trabalho de colégio, de faculdade, rapaz, eu dizia, a minha parte é digitar. Porque ficar lá na frente para expor para 2, 3 pessoas era a coisa mais complicada do mundo. E quando eu entrei nesse lugar aqui, a palavra exposta para mim foi: você não é tímido, você é ousado. Aí a minha mentalidade foi me moldando para ser um homem ousado. Hoje eu não tenho problema de falar para você aqui, ó. Você também pode isso. Você também pode. Então, assim como o homem se vê, assim como imagina a sua alma, assim ele é. Então, tudo que se levanta como um pensamento, como sugestões, com dardos inflamados para você, você tem que começar a destruir isso, a bloquear, a blindar a tua mente com a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim, no 5 só: destruímos todos os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento contrário à obediência de Cristo. Então, todo pensamento contrário que se levanta contra o que Deus tem para você, o que é que você tem que fazer? Destruir. Tiago leu um trecho de um livro lá sobre palavras. Hoje pela manhã, e ele falou que quando nós damos atenção às sugestões, aos dardos inflamados que vêm para nós, aquilo se torna mais forte do que você pode imaginar. Mas se você rejeita, perde a força. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 ao 3,
Diz, Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida. Quem aqui já morreu e já ressuscitou? Lembre, não foi só um desmaio, foi morte mesmo. Você morreu para o velho homem. E se você ressuscitou uma vez com Cristo para uma nova vida, você deve manter os seus olhos fixos na realidade do alto. Na realidade. O que é realidade para você? Essa cadeira que você está sentado é real? Me responda, por favor. Então, as realidades do alto são mais reais do que a cadeira que você está sentada. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Olha a outra instrução. Pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. O que é, como o pastor Bud dizia, o que é que está querendo dizer? O que está escrito. Que você morreu e você ressuscitou e tem uma nova realidade, que você tem que pensar nas coisas do alto e não nas do mundo e desfrutar de uma realidade nova. Quem está recebendo alguma coisa? E agora, depois dessa introdução toda, a gente entra de fato na ministração. Abra lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 7. Deus está falando com você? 10 pessoas, mas glória a Deus. Deus está falando com você? Amém. Oh, glória. Romanos, no capítulo 8, versículo 5. A gente vai conversar um pouco sobre esse texto poderoso. Quantas instruções temos aqui. E eu te digo, vai mudar a nossa vida. Romanos 8, perdão. Romanos 8. Romanos 8. A partir do 5. Romanos. Todos abriram? Na versão NVT que eu vou ler, tá certo? Opa. Estava aberto aqui, mas... Romanos 8, versículo 5. Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito Santo de Deus pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas, se permitir que o Espírito controle a mente, a sua mente, resulta em vida e em paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga. Diga, inimiga. Olhe para mim um pouco. Você já parou para pensar que toda vez que você começa a declarar a palavra por algo, a sua mente, muitas vezes, e a minha, não renovada, começa a duvidar do que nós estamos declarando?
Isso é algo que a gente tem que mudar. A gente aprendeu tanto aqui a falar sobre as impossibilidades, né? Sobre as faltas, sobre os medos, sobre isso, sobre aquilo. E você tem que continuar falando. Esse é o espírito da fé. Criei, por isso falei. Né? E aí as coisas começam a criar musculatura e você começa a ter resistência nessa vida espiritual. Agora, lembre, sempre vai haver uma oposição quando você se posicionar em fé. Porque o diabo, embora que seja um inimigo já vencido, ele é insistente. Esses dias eu me posicionei em algo, né? A não revidar com alguns tipos de agressões que eu vou enfrentar. Quem concorda comigo que você vai enfrentar alguns tipos de adversidades daqui para frente? No mundo tereis aflições, mas tende a alegria, bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês estão em mim. Mas vai ter dificuldade. E quando você se posiciona para não fazer algo, sabe o que é que acontece? As coisas começam a se levantar. Vou ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. A mente diz, vai começar a faltar. Vou começar a dizimar e a ofertar, deixar de roubar o Senhor. Vou ofertar. Para que isso? Está dando dinheiro para o pastor? Vou servir na igreja. Mas para que isso? Tu tem tempo para fazer isso? Tu lembra que tu tem faculdade, isso, aquilo, que cuidar de filho, não sei o quê, dar plantão? Vou servir ao Senhor. Sempre se levanta algo contrário. E aí, irmãos, se você está dominado pela natureza humana, as coisas da natureza humana vão te controlar. Jesus sempre teve cuidado como as pessoas reagiam, mesmo ele dizendo, vamos lá, eu vou fazer. Quem lembra comigo aquele texto lá em Marcos 5? Aquele homem chegou para Jesus e disse, vamos lá, minha filha está morrendo. Chamou a atenção de Jesus a fé daquele homem. O que foi que Jesus fez? Vamos lá. No meio do caminho, aquela mulher foi curada, foi sarada de uma hemorragia, tocou em Jesus, você sabe. Só que nesse caminho, chegaram alguém com uma fala contrária ao que Jairo estava crendo. Qual foi a fala? Sua filha morreu. Mas em que ele estava crendo? Na cura da filha. Imediatamente, eu queria que você abrisse lá, abra lá, Marcos 5, no versículo 35. Deus está falando. Marcos 5, 35, 36. Eu vou voltar para o meu exemplo, viu? Da minha posição, eu vou lhe contar meu testemunho. Vocês aguardem aí. Marcos 5, no versículo 35 ao 36, disse que enquanto Jesus ainda falava com aquela menina lá que foi curada, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Olha só, da casa de Jairo. E disseram, a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Então você está crendo por algo, declarando a palavra, chamando à existência aquilo que não existe, vivendo uma vida devota ao Senhor, com ousadia, com intrepidez. Aí vão chegar alguns para você e vão dizer, para que isso? Não vai acontecer não, vocês não vão chegar em Portugal de jeito nenhum, rapaz. Vocês estão vendo que as coisas estão complicadas, o governo está difícil,
e vai para lá, vem para cá, dólar está alto, isso, aquilo, hein, Letícia Lideberg? Mas Jesus respondeu imediatamente, diga imediatamente. O Espírito vai lhe inquietar quando alguns ventos contrários começarem a soprar contra o que você está declarando, para que você torne e volte para o lugar de segurança. Qual é? Declare e confie. Jairo foi atrás de quê? De uma cura. Só que o contrário chegou. Qual foi o contrário? A tua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus, porém, ignorou a notícia. 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 Desprezou a notícia. Não dê atenção a pensamentos contrários à palavra de Deus. Não dê atenção. Não dê atenção. Se der atenção, não recebe o que está crendo. Agora, meu irmão, eu vou te dizer, se você ignorar todas as palavras contrárias que o diabo vem te dizer, eu te digo, a tua filha vai viver. E o interessante é que quando Jesus entra na casa de Jairo, naquele tempo pessoas eram contratadas para prantear, né? Para funerais, as famílias daquele tempo contratavam pessoas para prantear, para chorar, para o enterro, para o velório ficar mais bonito. Eita, que velório bacana, todo mundo está chorando, não sei o quê. E o chororô acontecendo. Só que quando aquele que disse, não temas, ela só dorme, entrou e disse, para que esse alvoroço? Por que isso? Por que vocês estão pranteando? A menina só dorme. A Bíblia diz que imediatamente os que estavam pranteando riram de Jesus. O que foi que Jesus fez? Sai daqui todo mundo. Lava, vaza. Ei, fique perto de pessoas que creem junto com você. Porque para prantear tem muito, mas se alegrar com os que se alegram tem poucos. Então eu não quero muita gente do meu lado, não. Eu quero quem crê junto comigo. Eu quero estar perto de pessoas que me ajudem e deem a mão e digam, ó, Felipe, vai dar certo. É desse tipo de puxão que Deus vai te dar daqui para frente. Como diz Bernadette, acorda, crente. Jesus ignorou e falou. Olha, presta atenção, pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas do alto. É de lá que vem o teu socorro. O salmista disse assim, olha, eu elevo os meus olhos para o alto, para os montes, é de lá que vem o meu socorro, porque foi o Senhor que criou os céus e a terra, Ele não me desamparará em tempo algum. Rapaz, até o celular me avisou aqui que o ambiente está barulhento, eu não vou gritar mais não. Meu Deus. Então, por que não ignorar o contrário de que você está crendo? Deus pode fazer ou não? Aí Jesus disse, sai todo mundo. O povo que estava pranteando ficou rindo, porque ele disse, ela não dorme, ela não morreu, ela dorme. E Deus está falando contigo hoje à noite. Os teus sonhos não morreram, eles estão dormindo. Glória a Deus, por 5 mãos levantadas. Deixa eu dizer de novo. Glória a Deus por isso. Presta atenção. O teu sonho não morreu, ele apenas dorme. E está esperando a tua boca se abrir. Aí a Bíblia fala que Jesus subiu com 3. Pedro, Tiago e João. Entrou o pai e a mãe. Isso me mostra que Jairo não atentou para o
a tua filha morreu, porque ainda incomoda o mestre. Não vai dar certo. Tu não está vendo que tu não tem condição? Não vai dar certo se formar em medicina, mas tu não está vendo que tu já está no 11º período, Vinícius? Fica de pé aí, Vinição. Quero te mostrar para a congregação. Esse jovem nasceu de novo quinta-feira passada, aqui no nosso culto. Ó. Nossas quintas especiais. Olha só, um bebê espiritual. Mas já está comendo pirão. Vai crescer logo. Sente. De leite, você já teve leite. Vai comer pirão. Então, Deus falou algo para a vida dele. Vai acontecer. Vai acontecer. Da mesma forma que Jesus tampou os ouvidos de Jairo para os que estavam falando, olha, já morreu. Deus vai começar, se você permitir, Valdevino, tampar os teus ouvidos e você ficar sintonizado com a voz dele. Então, Fabinho, não morreu nada, apenas dorme. Aí Jesus pegou, entrou naquele quarto. O que foi que ele fez? Menina, levanta e anda, foi? Ou apenas levanta? Talita cume, levanta. Foi que ela fez? Estou com fome. Então, irmãos, deixa os teus sonhos pedir para comer a palavra de Deus. Hein, Naya? Irmãos, interessante que hoje a gente fala, irmão, guarda o coração. Porque é de lá que todas as saídas da tua vida vão jorrar. Sobretudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque é de lá que vem as saídas da vida. Esses dias, né, voltando para o meu exemplo, eu digo, rapaz, eu não vou revidar ninguém. E nessa semana que eu, não é que eu seja atrevido não, irmãos, é porque às vezes eu acho que tenho que ter resposta para tudo. E não é assim. Às vezes Deus vai mandar você calar a boca mesmo. Estou tomando na boca, pastor Bud, quem disse que quem toma na boca é homem, né? E aí, na mesma semana, em um mesmo dia, eu fui afrontado 2 vezes. Uma eu consegui me controlar, a outra não. A outra eu ainda dei uma resposta. Mas rapaz, você, ministro, ordenado, não sei o quê, vai e vem. A mente tem que estar no alto. Aí conversando com um irmão meu, aí ele fez, rapaz, guarda teu coração, Felipe. Guarda teu coração. E para aqueles que têm a mentalidade no alto, eles não veem essa palavra, guarde o coração, como uma afronta. Porque tem muita gente que escuta, guarda o teu coração e pensa que está sendo afrontado. Alguém está, oxê, está mandando eu guardar o coração por quê? Está me chamando de carnal, é? Não, ei, irmão, não, guarde o seu coração. Porque é de lá que você vai ter saída para as situações que você vai estar. Eu digo, rapaz, é verdade. Guarda o coração. Pense nas coisas do alto. Mentalidade nele. Deus quer fazer milagres na tua vida. E lá em Marcos, no capítulo 22, no versículo 20, no capítulo 9, no versículo 22 ao 27, outro exemplo tremendo sobre Jesus e um milagre. Aquela cura do jovem lunático. Marcos, no capítulo 9, versículo 22 ao 27. Quem abriu, diga, minha mente está em Cristo. Quem não abriu, diga, a minha também.
Essa passagem é aquela passagem onde Jesus curou aquele jovem lunático, né, que sofria por conta de uma possessão de um espírito mudo. A Bíblia fala desse jeito. Então, como a Bíblia fala, assim aconteceu. Tá certo? Então diz assim, o pai dizendo a Jesus, muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajuda, tenha pena de nós. Jesus respondeu, se eu posso? Se eu posso? Como assim? Não, acho que Jesus deve ter dito assim, como assim, se eu posso? Não falou, né? Porque a Bíblia não relata, mas aí ele jogou para o cidadão lá. Se tu crês, tudo é possível ao que crê. Então me diga uma coisa, olhe para mim. Uma mente não renovada, acredita nisso? Sabe, irmãos? O motivo de muitas curas não estarem acontecendo hoje não estão na culpa de Cristo, não. Presta atenção, não existe culpa nele, porque ele tudo pode. E a resposta foi clara, se eu posso, tudo é possível a quem tem fé. Imediatamente aquele homem entendeu com quem estava falando, e uma dúvida foi trocada por uma certeza. Qual era a dúvida? Se tu podes. Qual foi a certeza? Eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele e ordenou ao espírito mau: saia desse menino e nunca mais entre. O espírito gritou, sacudiu, o menino saiu dele, deixando-o como morto. Mas Jesus pegou na mão do menino e ajudou a o ficar de pé. Então aquele pai chegou desesperado para Jesus, mas com um desespero humano, ao ponto de colocar até Jesus em xeque, em dúvida. Se o Senhor puder, faça. Jesus jogou para ele, se eu posso, que história é essa? Então, às vezes, nós ficamos nessa, né? Senhor, se o Senhor pode, faça isso. Se o Senhor pode, faça aquilo. Se o Senhor pode, me coloque em determinado lugar. Se o Senhor pode, me ajude a isso. Ei, Jesus está dizendo, se eu posso, tudo é possível ao que você está crendo. Tudo, absolutamente tudo. Então, voltando para Romanos, no capítulo 8, no versículo 5 ao 7, diz assim, Romanos 8, no 7, diz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de quem? De Deus, porque ela nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o controle, o domínio da natureza humana, não podem agradar a Deus. Aí está falando diretamente com você, olha só. Mas vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro? Então a natureza que lhe controla hoje é a do alto. É a que controla a tua mente. É a que mantém a tua vida equilibrada. Presta atenção, irmãos. A sua natureza não é mais terrena. Então se prepare para começar uma estação de você nem se conhecer mais. Quem quer desfrutar disso? Se prepare para entrar em um ano favorável do Senhor para a sua vida.
Aonde você vai se tornar irreconhecível. Porque aqui diz assim, olha, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo meu espírito. Então, quando nós temos essa natureza implantada em nós, desde o nosso nascimento, novo nascimento, nós começamos a ter a nossa vida controlada e regida pelo Espírito de Deus. Está entendendo, Dani? A gente não resiste mais ao chamamento de Deus para a nossa vida. Não resiste. Olha, preste atenção, não resiste. Ah, mas se... Não, irmãos, não vai mais existir mais se. Porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, que vocês têm a mente de Cristo. Isso tem que te empolgar, querido. Pelo amor de Deus. Isso tem que te empolgar. Como dizem as Escrituras Sagradas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Ninguém. Mas nós pensamos como Cristo pensa. Nós pensamos como Cristo pensa. Nós temos a mente de Cristo. Então existe promessa da parte de Deus para a nossa vida, para ter uma vida, uma mente controlada. Diz assim, ó, lá em Isaías 23, no capítulo 26, no versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme nele. Então, irmãos, a lei que opera na sua vida hoje é a lei do Espírito de vida. A mesma lei que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera no seu corpo, opera na sua mente. Logo, a sua mente, ela deve ser moldada aos padrões da palavra de Deus. Mas, Felipe, é porque eu penso tanta coisa. Irmãos, às vezes o diabo vai começar a lançar dardos inflamados. Mas lembra da armadura de Deus? Mantenha sempre o escudo da fé levantado, para que você possa resistir a esses dardos inflamados. Eu sei o que é pegar um exame e estar lá um resultado e brigar contra aquilo. E eu te digo uma coisa, essa briga, você já entra nela sabendo que você é mais do que vencedor. Porque as armas da sua milícia, elas são poderosas em Deus para destruir todo tipo de sofisma, fortaleza que queira paralisar a tua vida. Março do ano passado, olhe para mim, para esse exemplo. Do nada, diga do nada, mas a gente sabe de onde veio. Passei uma quarta-feira bem atípica, trabalhando muito, cheguei em casa para almoçar, quarta-feira do ano passado, quase ninguém sabe disso aqui. Presta atenção, como Paulo faz, olha, eu não desconsidero os ardis de Satanás. Vou falar o que eu falei de novo, ele é um inimigo vencido, mas não desconsidere os ardis de Satanás. Isso não é para gerar medo, não. Que ele sabe quem ele é, mas você tem que saber também. O lugar dele é debaixo da sola do seu sapato. Tá certo? Presta atenção, vamos voltar. Aí em março, eu muito cansado, abri um energético de meio-dia, tomei tudo. Não sei quantos de cafeína, não sei quanto de taurina, azina da vida. Cheguei em casa às 6 horas da noite.
Sara fez, bota a Helena para dormir. Eu fui, botei a Helena para dormir, meu coração começou a palpitar de uma forma diferente. Você chega a ficar atencioso, né? Falando de um testemunho. Olhe. E eu disse, rapaz, e a Helena dormiu rápido, foi sobrenatural. E o coração cada vez mais acelerado. Rapaz, eu não disse nada a ninguém, né? Sara lá, e eu digo, rapaz, eu não vou dizer não, porque senão ela vai querer ir comigo e a Helena vai ficar com quem? Aí, esperei ela dormir. Isso, irmãos, de 9 a 11, o coração cada vez mais acelerado. Eu digo, eu vou no hospital. E cadê declarar a palavra que eu não declarava? Tirei para o hospital, cheguei lá, conhecia os médicos de lá e o médico fez, oxe, Felipe, uma hora dessa, foi que houve? Eu digo, doutor, não sei o que está acontecendo aqui comigo, não. Escuta aqui o que é que, como o meu coração está. Meus batimentos já estavam 190 e pouco. Altíssimo, né? Minha frequência é 11 por 6, eu fui atleta, meus batimentos são bem menores. E o médico fez, rapaz, você está com fibrilação atrial. Seu coração está descompensado. Aí me deu lá 3 comprimidos de uma vez só. Medicamento na veia. E Sara sem saber de nada. Ninguém sabia de nada. Aí amanheceu o dia e tal. E eu fiquei já numa área de isolamento, Charles. Quando foi 4 horas da tarde, chegou um relatório para mim. Vai para a UTI. Né, Valdevino? Vai para a UTI. Frequência não baixa, coração descompensado. Nunca tinha tido isso na vida. Nunca. Quando a médica veio com aquele relatório, vai para a UTI, eu me lembrei que eu era crente. Você acredita que eu me lembrei agora? Eu digo, meu Deus, eu nasci de novo. Irmãos, diga para mim assim. Diga para mim não, diga para você. Diga, a palavra funciona. E glória a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus. E como é bom você ser conhecido, eu visito aqueles médicos todos ali, me deram uma atenção fantástica. Mas Filipe, o que foi? Eu disse, eu tomei um danado de um energético e fiquei assim, e eu estou aqui, me ajuda aí, pelo amor de Deus. E eu me lembrei que eu era crente, Jefinho. Sabe o que foi que eu fiz quando veio o relatório da UTI? Eu digo, Senhor, lá na sua palavra, em Isaías 53, no versículo 4, diz que o Senhor levou sobre si todas essas dores e enfermidades. E fibrilação atrial também estava no meio disso. Porque não foi só um tipo de doença que Deus levou, não. Foi tudo. Não foi metade, não. Foi tudo. E aí minha mente voltou para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Quem acredita em milagre? Irmãos, eu terminei de falar. A enfermeira veio, né, que já estava para me transferir para a UTI. E Sara sem saber de nada. Já estava sabendo? Isso era um alvoroço assim, porque o povo me conhecia e... Eita, Filipe da Eurofarma vai para a UTI, tá mal demais, rapaz. No hospital todo mundo sabendo já. Só que a palavra saiu da minha boca. E de repente, eu vi aquele o monitor lá, baixando. E eu sentia que meu coração estava descompensado. Batendo errado. O que foi que aconteceu?
Começou a bater certo. Aí a enfermeira correu, chamou um médico. Aí correu, chamou o outro. Aí lá vem a doutora Lívia. Foi que, Felipe, tu não estava doente até agora? Foi o que aconteceu, irmãos. Coloquei minha cabeça onde nunca deveria ter saído. Olha para mim, dei brecha, não era para ter tomado aquilo. Não era acostumado a tomar aquilo. Já estava cansado, sobrecarregado. O que é que eu preciso fazer quando eu me canso? Descansar. Não tomar energético para enfrentar. Sobrenaturalmente, Manuel, eu tive alta. Quer saber mais o resto da história? Quem quer? Aí no outro dia, olha, você gosta de saber da vida alheia, né? Cuidado. Cuidado com quem vai chegar, mas tu soubesse daquilo, cuidado. Aí, no outro dia eu fiz todos os exames. Todos. Todos. Sabe qual foi o resultado dos exames? Não tem nada. Não tem nada. Mas o que eu escutava bombardeando a minha mente, quando veio aquela frase contrária, vai morrer, vai morrer, e vai morrer, vai morrer. Você não vai ver a Helena crescendo. Você não vai ver a Helena crescendo. Você não vai. Pois eu te digo, você não vai morrer. Você vai viver para contar os feitos do Senhor. Não morrerá. Deus está falando para alguns aqui, olha, você vai ser como um feixe de trigo, colhido no tempo e na estação certa. Você não vai morrer antes do prazo, não. Vai não. Mas não vai mesmo. Aí lá em 2 Coríntios, para a gente finalizar, 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 8 e 9, diz que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse espírito da fé, nós também cremos e falamos. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Está sendo pressionado? Não desanime. Está ficando perplexo com o que está acontecendo no mundo aí? Não se desespere. Está sendo perseguido? Lembre, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você nunca vai ser abandonado. Está abatido? Lembre, você pode estar abatido, mas nunca você vai ser destruído. Porque a sua mentalidade está nele. E nele você tem proteção, segurança, você está guardado. Você é a menina dos olhos de Deus. Deixa de besteira, homem, dizer, não sou menina. Não, você é guardado por Deus. Você é guardado por Deus, quer você queira, quer não. As asas do Senhor estão sobre você. Então você está no lugar de segurança, querido. Você está no lugar de segurança. Você está no lugar onde você está guardado. Agora diga isso à sua mente. A sua mente precisa entender as realidades da nova criação que você é. Né? Quantos nãos você já levou, e você tem até desanimado. Mas eu te digo, continue. Continue, eu te digo não, o Senhor te diz, continue, não desiste. Não desiste, eu sou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu quem levanto as tuas mãos, não deixo os teus joelhos tropeçarem, nem os teus pés vacilarem. Oh, aleluia.
Aí lá em 2 Coríntios, no mesmo capítulo 4, no versículo 16 ao 18, diz assim, ó: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia após dia, de dia após dia, de dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oh, aleluia! Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que não se veem, as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Oh, aleluia! É aí aonde sua mente tem que estar, irmãos. O problema está comendo no centro, moído grande, mas você não está só nessa parada, não. Deus está contigo. Porque a Bíblia fala bem claro, olha, isso é leve e momentâneo. Isso é leve e momentâneo. Eu não recordo onde está o texto, mas diz assim, ó, que Deus não vai permitir que algumas coisas aconteçam na tua vida que você não possa suportar. Você é mais forte do que você imagina. Então é pés no chão e mente no alto. Pés no chão e mente no alto. Cadê o violão? Tá bom aí? Vem cá. Salmos 139. Salmos 139. Salmos 139. Salmos 139. Ah. Oh, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando te viu, não viu. Deus, quando te criou, não criou como um plano falido, não. Entendeu, Naya? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu te agradeço. Salmo 139, versículo 14. Abra lá. Olhe com seus olhos. Não deixe que ninguém lhe engane, não. Vá conferir sempre a palavra de Deus. Vá conferir sempre a palavra de Deus quando alguém falar sobre ela. Confira. Abra e confira. Não, fulano me disse, pastor não sei quem me disse. Não, vai conferir na palavra. A palavra é tua fonte de confiança. Então Deus, quando te criou, irmãos, continua, Auri, continua. Quando Deus te criou, não foi um plano falido. Está vendo aí que ela entendeu? Deus te criou com um plano bem sucedido. Salmo 139, versículo 14, disse, o salmista dizendo isso, irmãos: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Oh, aleluia! Eu te agradeço por teres me feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Então, irmãos, olha aqui para mim. Você é o extraordinário de Deus, e a sua mente tem que estar nisso. Você é uma obra maravilhosa de Deus, e a sua mente tem que estar nisso. Presta atenção.
não são por conta de pressões que a palavra muitas vezes se torna inválida na sua vida, não. Não são por conta das pressões, não. São por conta dos posicionamentos que nós temos. Quem está comigo? Como se posicionar diante de uma pressão? Por fé. Quem aqui já foi chicoteado? Amarrado? Preso em um subsolo? Quem aqui já? Ninguém. Você acha que Paulo e Silas fizeram aquilo para aparecer? Onde é que a mentalidade deles estava? No alto. Em quem não tem sombra de variação. Aí o cara todo chicoteado, preso no meio do esgoto, levantou e adorou. Olha o andamento desses dois homens estavam. Milagre aconteceu. Aparentemente você pode estar preso em uma determinada área da sua vida, pois hoje é o dia da tua liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Não espere nada de mim. Eu acho que você está pensando, ele vai impor as mãos sobre alguém. Você tem que começar a andar por suas próprias pernas. Ou melhor, você tem que começar a andar pelo que a sua boca diz.